Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal, que eu já peço a sua inscrição, a sua colaboração e aquele like. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre automóveis. Na verdade é um complemento ao vídeo que eu fiz ontem, no qual eu falei sobre os tipos de câmbio que temos no Brasil e alguns cuidados que devemos ter ah, ao, ao usá-lo, né? Ao fazer o uso. E hoje eu quero dar assim alguns detalhes técnicos bem rasos sobre isso, né? Porque eu nem posso me aprofundar, porque eu não sou técnico e tenho pouco conhecimento, dos tipos de câmbio que existe no Brasil, alguns até está praticamente extinto, né? E as vantagens e as desvantagens que temos. E vamos começar aqui pelo manual tradicional, o que é mais comum em todos os automóveis. E, e qual é a vantagem desse tipo de câmbio? É o custo, né? E vamos lá. Esse custo é por enquanto, viu, gente? Deixando isso aqui claro. Por quê? Porque como ele era o mais usado, então ele tinha mais técnico preparados, né, mais mecânicos que, que sabia, digamos, fazer o reparo e um, uma escala de produção maior, permitia facilidade de peças, etc, etc. Né? Esse tipo de câmbio, ele está caindo em desuso. Nos caminhões pesados ali e tal, eu acho até que nem existe mais. Não tenho certeza. Até se vocês souberem, eu desconheço. Né? Então, caminhões pesados, até médios, estão usando o automatizado, que eu já mais para frente falo sobre ele, né? Quando falar sobre cada tipo de câmbio. Então, a vantagem é o preço, o custo, né? Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que em um trânsito carregado da cidade, dos grandes centros urbanos, você cansa mais. Você tem que fazer inúmeras mudanças e você tem que acionar a embreagem, com isso você movimentar o braço para fazer a mudança na alavanca, gera um desgaste físico muito maior do que qualquer em outro tipo. No caso dos profissionais, por exemplo, de motorista de ônibus urbano, chegava a dar tendinite, talvez até aposentava, devido a esse tipo de câmbio, né? O que não existe nos demais, porque você não precisa fazer troca. Surgiu um tipo de câmbio, eu acho que não existe mais, que é o semi-automático. Como seria? Você faz a mudança na alavanca, só não teria o pedal da embreagem, né? Ou seja, tinha um sensor que quando você faz a mudança na alavanca, ele acionava a embreagem oculta sozinho. Até onde sei, esse tipo de câmbio existiu no Brasil, no Palio, no Mercedes Classe A e no Corsa. Claro, em alguns, no BMW, nem sei se chegou a ser vendido no Brasil, parece que tinha um super esportivo que utilizava isso, mas aí é outra história, né? Esse, para ter um custo reduzido e você não ter que fazer o uso do pedal da embreagem, ele existiu no Brasil e é raro de se ver hoje, né? Se você encontrar um desses aí, talvez o Classe A seja o mais fácil de encontrar, não sei, o Palio, não é raro. Então, em breve isso será peça de colecionador, terá um valor excelente. O segundo tipo, eu diria que é o automático tradicional. No passado ele era chamado até de hidramático, justamente por ele ser hidráulico, né? Ele tem uma certa pressão do óleo ali, conversor de torque, que efetuava as trocas de marcha. Era um câmbio no passado, justamente porque ele não fez sucesso no Brasil, porque ele perdia muita potência, aumentava o consumo, né? E tinha um custo muito elevado, né?
O tipo mais popular, digamos assim, entre aspas, em preço que nós tivemos foi uma evolução desse automatizado. Ele, na verdade, ele foi só uma evolução, né? Ao invés de você fazer a mudança manualmente, ele mesmo fazia. E nós tivemos na linha Fit, na linha Chevrolet, na Volkswagen, na Ford não. Foi. Mas qual que era a desvantagem desse sistema? Ele era muito impreciso. Ou seja, quando você deixava no modo manual, a mudança de marcha você sentia como se fosse um motorista aprendiz. Você sentia os trancos que o carro dava, né? Além, claro, dos problemas técnicos, desgaste prematuro de embreagem, etc. Eu desconheço que ainda esteja em uso, né, esse tipo. Ou seja, esse é o automatizado de embreagem única. Aí tem mais dois tipos de automatizado, que é o de dupla embreagem, só que ele é banhado a óleo e tem o seco. O banhado a óleo é muito bom. Consta aí que seja até o melhor, é o que as pessoas mais gostam. Faz mudanças de trocas muito rápidas, é excelente, né? Esse tipo de câmbio está sendo introduzido nas motocicletas, para vocês terem uma ideia, né? A Honda, não sei se é patenteada, a Honda está utilizando esse tipo de embreagem, né, nas suas motos, né? Então é um tipo muito bom. Lembrando que o melhor é o de embreagem banhada a óleo. O seco geralmente dá mais problema e tem desgaste, etc e tal. E temos digamos assim, o último, né, que eu já comentei sobre esses aqui todos, que é o CVT. O CVT ele não é tão moderno, assim, digamos, não é tão novidade, ele existe há mais tempo. E ontem no vídeo eu falei, né, são duas polias côncavas e tem uma correia, uma fita metálica que sobe mudando as relações de velocidade, né? Esse câmbio, ele é excelente, desvantagem, ele tira aquele, digamos, prazer de dirigir, né? O que está sendo com a evolução, né? Está sendo assim, esse problema está sendo resolvido com marchas pré-programadas, ou seja, posições ali na polia pré-definidas que simulam marchas. Então é um câmbio CVT que simula marchas. A desvantagem que estão resolvendo, estão melhorando, a tecnologia está melhorando, é o fato de que até pouco tempo esse motor não resistia torque alto, potências mais altas, nem torque nem potência. Ele era um pouco mais frágil nesse sentido. Não no sentido de durabilidade, mas no sentido de resistir, né? Potências maiores. E ele é um pouquinho mais lerdo também, então o veículo demora um pouco mais a ganhar velocidade, quando comparado com os outros, né? Inclusive com o automático tradicional que evoluiu e hoje já é um bom tipo de câmbio. Lembrando que nos veículos pesados, até onde sei, eu quero que quem entende me corrija, porque eu também quero aprender, não existe, até onde eu sei, não existe, não se usa, e eu creio que é justamente por essa questão de torque, né, da força do motor, os outros tipos, o automático tradicional, aquele que era conhecido como hidromático, o conversor de torque, e não existe também o CVT. O que existe é o automatizado, que usa o conjunto embreagem, mas há um sistema eletrônico que faz as mudanças e aciona a embreagem. Esse é o tipo mais utilizado nos veículos pesados hoje, né? Os veículos de carga, os ônibus, etc. E eu já disse, desconheço veículo aí, a não ser que seja muito básico, que ainda usa câmbio manual. Porque nos veículos pesados só se usa esse tipo. Até máquinas agrícolas já estão usando esse tipo de câmbio, que traz um conforto muito maior. É evidente que um veículo que seja profissional, uma máquina agrícola, é para trabalhar, um caminhão, um ônibus é para trabalhar. Então você não vai ter, digamos, usar como diversão, ter prazer de dirigir.
Porque o prazer de dirigir, para quem tem habilidade, o melhor que existe já não existe mais. Que contradição, hein? Que seria o quê? Que seria o manual com o câmbio manual com tração traseira. E um amigo meu que conhece, que é técnico, ele diz, por que se perdeu, não se usa mais esse tipo de câmbio? Pelo fato da eficiência. Um câmbio automatizado, qualquer outro, esse outro, ou um outro que seja, mesmo um automático e tal, ele tem uma eficiência muito maior, ele faz uma mudança de marcha muito mais rápida que nenhum humano, nenhum piloto, por melhor que seja, consiga fazer. Então, numa competição, ou seja, se colocar um carro com esse tipo de câmbio, ou seja, um manual, etc., e o outro eletrônico, o eletrônico automatizado, eles vai ganhar em muito, porque, claro, né, a máquina faz um trabalho muito mais rápido, né? Mas a indústria podia olhar para quem gosta muito, né? E disponibilizar aí, né? Um opcional para quem tem dinheiro e pode comprar veículos aí com o câmbio manual e a embreagem ainda para quem gosta. E aí fica a pergunta, né? Será que teria público? Essa é uma pergunta que eu não sei a resposta, não faço a menor ideia. E vocês têm um palpite? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.